Nós temos visto judeus, cristãos, né? Eles falam tabernáculos, né? Estamos tabernáculos, tabernáculos. Mas, na verdade, essa festa é de cabanas. Pois foi nas cabanas que os israelitas sobreviveram durante 40 anos na fragilidade das cabanas. E a festa das cabanas ela tem 7 dias. O 8º dia, nós estamos entrando agora, que é um Shabbat Gadol. O que é o Shabbat Gadol? Um grande sábado. Por quê? 2 sábados caem nesse mesmo dia. E o interessante, irmãos, é que nós vemos que o 8º dia, né? Nós vemos aqui o 8º dia, o 8, ele é eterno. Ele nunca acaba, é um número que nunca acaba, você percebe? Aí vem a pergunta, como assim? Né? A festa de Sukkot, ela significa, ela representa o milênio. Após o milênio, a Bíblia fala que Yeshua vai entregar o reino ao Pai. O Apocalipse descreve com clareza que lá não foi visto nem o sol nem a lua, porque o próprio Deus a iluminará. Não havendo sol e lua, não tem como computar dias, noites, meses ou ano. Isso chama-se eternidade. E o 8º dia da festa representa a eternidade. Esse dia que nós estamos entrando é um dia especialíssimo. Então nós temos que ter muito cuidado para tentar entender o significado desse dia. Muitas vezes nós ficamos assim atraídos por certas coisas que nos fascinam, mas não tem muita lógica. Então hoje eu quero apresentar a vocês o que significa o 8º, o último grande dia. E olha a palavra, o último grande dia. Durante 7 dias da festa, eram ofertados 70 bois, 98 carneiros, 98 cordeiros, 14 carneiros e 7 bodes no altar do templo. No último dia, eles davam 7 voltas ao redor das ofertas e depois derramavam água sobre o altar, lavando o sangue dos animais. E assim profetizavam também as chuvas. Esta época, em Israel, as chuvas são importantíssimas. E eles pediam, né, ao Deus bendito que enviasse as chuvas. Por exemplo, nós estamos vendo lá na Amazônia uma seca tremenda, os rios secando, os animais morrendo, os barcos não podendo transportar nos rios pela... E nós vemos aqui no sul, né, essa enchente, chuvas, são sinais proféticos. Mas aqui era uma situação normal em que eles pediam chuva. A chuva, ela está relacionada com as bênçãos. E nesta época, eles compareciam diante do Eterno, trazendo as primícias. As primícias eram uma oferta especial ao sacerdote, como está em Provérbios. Então, eles faziam uma oferta especial e traziam ao sacerdote. E trazia as suas ofertas e oferendas ao templo. E ali eles ofertavam e agradeciam a Deus por tudo que Deus havia dado. É impossível você ser abençoado se você não abençoar. Não tem como. Esse é o grande segredo do povo de Israel. Há 70 anos atrás, Israel estava sendo exterminado, os judeus estavam sendo exterminados. Mas eles mesmo lá, nos campos de Auschwitz e outros, Sobibor e outros campos de concentração, eles se mantiveram fiéis. Eles celebravam as festas escondidas. Vocês têm uma ideia? E retornaram à sua terra natal e mantiveram e obedecem a Deus e trazem as ofertas. E isso é o segredo da prosperidade deles. Infelizmente, muitos de nós estamos passando tantas dificuldades ultimamente, esquecemos que o que nós precisamos para sair da dificuldade é a fidelidade, não tem outro caminho. E eles ofertavam, eram 70 bois, 98 cordeiros,
14 carneiros, bodes, né? E ali nessa cerimônia, eles derramavam as águas ao redor do altar, nesse dia 8º, para limpar o altar do sangue que estava ali. E essa água se encontrava, então, com o sangue dos cordeiros, dos novilhos. E aí o que acontecia? Ela escorria. E ela descia, o templo estava em um lugar mais alto, e ela descia pelas ruas de Jerusalém, aquela água com sangue, e ia purificando toda a cidade. É uma coisa interessantíssima, pouco falada, né? A mesma coisa, Elias fez isso, quando ele confrontou os falsos sacerdotes de Jezabel. Ele ordenou que eles jogassem água sobre o sacrifício. A água é libação. O que é libação? Era um sacrifício. O vinho é libação. É um sacrifício. Era feito, nesse dia, o sacrifício de libação. O sacrifício de purificação. E aí o que acontecia? A água ia desaguava lá no Rio Jordão. E desaguando ali no Rio Jordão, o que acontecia? Se tornava purificador. Aleluia. O Rio Jordão também, naquele ano, iria ter muitos peixes. Amém. As suas águas iriam proporcionar, né, para aqueles agricultores uma terra fértil. Então, esse dia especial, o 8º dia, era muito mais importante do que qualquer coisa que nós passamos na cabeça. E o que nos chama a atenção é uma situação que se encontra em João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38, quando o Senhor Yeshua, né, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, que coisa extraordinária. O profeta Ezequiel disse que do templo, quando foi estabelecido o templo de Jerusalém, né, no período pós-milênio, vai sair de dentro do templo um rio de águas vivas. Olha que coisa extraordinária. Vai sair um rio de águas vivas, que vai, né, purificar toda a terra. Aonde aquela água vai passando, ela vai purificando, ela vai gerando vida. E a festa do 8º dia era isso, meus irmãos. Quando nós celebramos as festas aqui em São Paulo, esse ano, infelizmente, tivemos alguns contratempos, mas se assim o Eterno permitir, não será o último contratempo. Ano que vem nós estaremos voltando, né, para o Vale da Bênção. E lá nós passamos no Mikve, né, as águas purificadoras. Porque as pessoas pensam que o batismo é só uma vez na vida e depois nunca mais. Não, batizar é uma coisa, o novo nascimento é uma coisa. Mas renovar é anualmente. Você tem que passar no Mikve, se purificar, né, para que gere, que brote de você águas vivas. E agora o Senhor diz, né, nesse grande dia, se você tem sede, venha a mim. Você que está aqui com a gente, é porque você está com sede. Você tem vontade de beber dessas águas. Mas você talvez está sem coragem. De repente você olha para trás, esquece que Deus tem mantido a tua vida com tantas bênçãos, com saúde, com proteção. Só de você estar aqui conosco hoje, já é sinal que Deus está na tua vida. Eu tenho dado muita ênfase, né, aos milagres de Sucote. E eu tenho certeza que Deus está proporcionando milagres para a vida dos nossos irmãos. Nós sabemos que as adversidades da vida
geram em nós muita ansiedade, mas também nos dá sabedoria e crescimento. Durante 6 dias, em Israel, nesta época, havia uma procissão da água a cada manhã. No 7º dia, essa procissão era repetida 7 vezes ao redor da cidade para purificar, para transformar o grande dia. E Yeshua foi nesse dia, né? Que ele diz: quem tem sede, vem a mim. E quem crê em mim, vai fluir águas, como rios de água viva. Talvez nós não creiamos realmente no Senhor. Por quê? Porque nos falta fé, uma emuná, shelemá, uma fé perfeita. E nós precisamos, irmãos, nós temos que reforçar esta nossa fé. Nós temos que buscar fortalecimento. Não adianta fazer as coisas pela metade, é melhor fazer. Né? Eu até havia deixado, por certo tempo, de usar essa expressão, mas eu acho que ela cabe bem aqui hoje, fazer um checklist da nossa fé. O que eu preciso fazer para alcançar graça aos olhos de Deus? Não salvação. Salvação é uma coisa, graça é outra. O que eu preciso fazer? Aí você começa a avaliar os mandamentos que você tem cumprido, os mandamentos que você não tem cumprido. E aqueles que você tem cumprido, provavelmente que estão te impedindo de você prosseguir. Está travando a tua vida. Justamente esses mandamentos que você, talvez, por contingências da vida, por falta de fé, você não tem cumprido, talvez sejam esses que têm trazido problemas à tua vida. Então, irmãos, para que possa fluir da parte de Deus águas de água viva na tua vida, para purificar a tua vida, para fazer prosperar, para fazer as coisas voltarem a ser como elas são, perfeitas, como Deus quer. E aquelas águas que saíam, jorravam pelas escadarias do templo, descia pelas ruas, e elas iam escorrendo pelas vielas, pelas ruas de Jerusalém, e era água e sangue misturado. Os dois iam purificando toda a cidade até chegar no Jordão. Depois do Jordão, as águas eram lançadas no Mar Morto. E o profeta Ezequiel diz que o Mar Morto começou a ter vida. Hoje sabemos que não há vida no Mar Morto. Existe especulação, muita especulação aí na internet. Aqueles peixes que aparecem vivos no Mar Morto, eles ficam vivos muito pouco tempo, porque eles vêm de águas, de rios e das enchentes que descem para o Mar Morto. Então eles vêm junto na enchente, chega ali eles morrem. Mas esta ocasião em que Deus vai transformar o Mar Morto, não haverá mais morte, só haverá vida. E Zacarias também nos fala sobre esta festa, né? Zacarias 14:20, que todas as nações deverão subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. A nação que não subir, não virá sobre eles a bênção. O que significa hoje para nós, subir a Jerusalém? Significa estar na presença de Deus, cumprindo os mandamentos. Em Deuteronômio diz assim que não posso me apresentar diante de Deus de mãos vazias. Eu devo levar a minha oferta de gratidão. Não se preocupe com o valor, mas se preocupe com a obediência. Muitas vezes você está preocupado com o valor. Mas é um valor tão insignificante que não vai resolver nada. Não é isso. Você tem que cumprir esse princípio. Porque não adianta Shabat, não adianta Kashrut, não adianta você acreditar no reino milenar aqui na Terra. Não adianta você acreditar que você não... Enfim, se cumprir vários mandamentos, mas transgredir um, segundo está em Tiago, capítulo 2, versículo 10, você tornou-se culpado de todos. E eu faço a pergunta a você. Você se lembra quando você
era obediente ao Pai, que as coisas aconteciam de uma forma mais clara, mais cristalina, que as bênçãos fluíam na sua vida? Lembre disso. Por quê? Porque você andava mais na presença do Senhor. E hoje nós estamos desanimados. Natural o desânimo, porque nós estamos tão distantes um do outro. Nós temos irmãos lá no Rio Grande do Sul, né? Nós temos outros irmãos lá no Rio Grande do Norte, temos irmãos no Rio de Janeiro, temos irmãos no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, às vezes, essa distância faz com que a gente fique desanimado. Não desanime. Nós estamos juntos através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Nós estamos juntos através do Espírito Santo que Deus determinou para nos abençoar, para nos levar à sua presença. Nós vemos, irmãos, que no último grande dia do tabernáculos, normalmente nesse período chove muito. Sinal de bênção sobre aquela terra. Sinal de bênção sobre aquele povo. E nós nos lembramos também que Yeshua sai com seus discípulos. Ele vai para Galiléia e ele decide ir passar pela Samaria. Os seus discípulos dizem, mestre, pela Samaria, aquele povo pecador, vamos nos contaminar. Ele disse, não, vamos por lá. E entram na cidade de Samaria e vão atravessando o território samaritano. E ele vê o poço de Jacó. Ele vai até o poço e manda que seus discípulos continuem, que vão até o centro da cidade comprar alimentos. Ele veio acampar por ali e eles queriam que ele comprasse alimento. Isso era meio-dia. O sol a pino, muito quente. E eis que vem uma mulher com um jarro na cabeça. Só o jarro vazio era muito pesado. Esta mulher ficou conhecida como a mulher samaritana. Nós não sabemos o seu nome. O que nós sabemos é que ela foi privilegiada. Ela foi escolhida, como você foi escolhido. Lembra que o Senhor te escolheu? Da mesma forma que você foi escolhido, ela foi escolhida. E ela chega no poço, nem observa, nem olha para Jesus. E ele diz, mulher, me dê água. Ela olha para ele e diz, como assim? Você, sendo homem judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Ela ficou abismada, isso não acontecia. Aí ele disse, ele começa a conversar. E ele pergunta, e o seu marido? E ela responde, eu não tenho marido. E ele falou, você disse a verdade. Você já teve 5 maridos. E este não é seu marido. Quando ela escuta aquilo, ela entra em... Nossa, é um profeta. E aí ele começa a profetizar na vida dela. E diz assim, mulher, eu te pedi água, porque eu posso lhe dar uma água viva. Quem beber essa água nunca mais terá sede. Ela não entendeu que se referia à água espiritual. Ela falou, Senhor, eu quero essa água, porque aí eu não preciso sair da minha casa e vir aqui no meio-dia. Por que ela fazia aquilo? Porque as pessoas da cidade não queriam se encontrar com ela. Ela era uma pecadora. E aquelas pessoas se achavam santos. Todavia, Yeshua encontrou naquela mulher a sua primeira missionária, a sua primeira pastora, a sua primeira apóstola. Ela foi comissionada a pregar para os samaritanos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela saiu em disparada, dizendo, aquele homem que o profeta Moisés falou, chegou. É isso, irmãos. Jesus ofereceu a ela água viva.
E nós oferecemos a você água viva, uma água transformadora, uma água que vai mudar a tua vida. Por isso, não deixe de tomar esta água, meus amigos. Amém, amém. Não deixe. E uma das coisas que mais chama a atenção, eu não vou me alongar muito, mas eu quero que você lembre o que aconteceu nos últimos instantes da vida do Senhor Yeshua. Ele está pregado na cruz, o seu corpo todo estraçalhado. Quem assistiu o filme do Mel Gibson tem uma ideia do que é o flagelo, que era muito pior. Raramente o prisioneiro conseguia sobreviver após o flagelo, porque eram chicotes curtos, na ponta tinha ossos ou bolas de ferro. Quando ele chicoteava, batia e rasgava, arrancava o couro, arrancava a carne, raspava o osso, quebrava o osso. E o Senhor Jesus está ali naquela situação terrível, nu. E os homens zombando dele. E eis que, na hora nona, às 15 horas, ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E tomba a cabeça. Um soldado, para conferir se realmente ele estava morto, lancetou ele do lado do coração. E do seu corpo saiu água e sangue. Libação, purificação, perdão. E aquele sangue escorreu e junto com aquela água, da mesma forma que escorria lá no templo, descia as escadarias, descia as ruelas de Jerusalém, ia até o Jordão, aquele sangue escorreu. Foi escorrendo. Escorreu pelo madeiro. A Bíblia fala que houve um terremoto e a terra se abriu. E aquele sangue escorreu por dentro da terra, por dentro da caverna. E foi escorrendo. E existem muitos teólogos que afirmam que a água e o sangue purificador de Yeshua chegou na arca que Jeremias havia escondido. E houve remissão de pecados. E nós fomos salvos. Por isso que você, hoje, pode ter certeza, você é salvo. Talvez você diga, mas eu sou um pecador. E a resposta é, vá e não peques mais. Mas eu não tenho jeito, eu não consigo. Consegue. A partir de hoje, comece a fazer a vontade do Pai. Se até aqui você não tem cumprido os mandamentos de Deus, se até aqui você não tem honrado a Deus com as suas primícias, se até aqui você tem tirado de Deus aquilo que lhe pertence, que é a adoração. Porque muitas pessoas decidem fazer coisas ao seu bel prazer, mas não estão preocupadas com as coisas sagradas. Mude de atitude. Quando o sangue e a água escorregou pelas fendas das pedras do Gólgota, e com certeza tocou na Arca da Aliança, que estava escondida, iniciou-se o processo de salvação para toda a humanidade. Todo que aquele crê não vai perecer. E o que eu peço a você, creia, somente creia. Reveja os seus posicionamentos, reveja os seus critérios. Como você está lidando com a vontade de Deus? O que você está fazendo para levar esta palavra? Nós gostaríamos
imensamente de poder levar esta palavra a outras pessoas. Infelizmente, nós não temos condições, nós não temos habilidades adequadas para mexer com tecnologia. Deus o sabe. Mas você pode nos ajudar, orando a Deus, pedindo a Deus nos dê sabedoria, cumprindo os seus mandamentos. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. E nesse momento eu vou fazer com você. Só deixa eu me ajeitar aqui. Nós temos aqui o pão e temos o vinho. Nós vamos fazer o ceder de Yeshua. Você que está aí comigo, né, nesse momento, vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Reino do universo, que nos santificasse com teus mandamentos e nos destes o pão que brota da terra. No dia 14 de Abib, Yeshua instituiu o ceder. Ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Depois ele, tomando o cálice: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Bendito és tu, eterno nosso Deus e do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos destes o fruto da videira. Lehai. E especialmente por ser hoje o 8º dia, tomarei a água como libação pelos nossos pecados. Lembre-se, o número 8, que é o 8º dia, ele não tem fim. Depois do milênio, Yeshua vai entregar o reino ao Pai. E a eternidade começa. E nós viveremos com o Senhor para sempre. Que o Deus bendito visite a tua casa hoje. Que o milagre de Sukkot que você pediu, não tenha vergonha de pedir. O Senhor tem falado no meu coração que tem pessoas que estão com vergonha de pedir um milagre. Não tenha vergonha. Aquele jovem que estava em Siloé, aleijado, 38 anos, e ele esperava as águas balançarem para poder entrar nas águas de Siloé. E era das águas de Siloé que era tirado a água para fazer a libação, para lavar e se misturar com o sangue no altar. E ele ficou 38 anos tentando um milagre. E o milagre chegou. Então não tenha medo de pedir um milagre. Talvez não seja hoje, porque você não tem fé. Porque se você tivesse, seria hoje. Mas não desista. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui com os teus filhos reunidos. Te agradecemos, Senhor, por abrir a nossa mente para entendermos este grande dia, o 8º e último dia, Senhor. Nós temos sede, por isso que estamos indo à tua presença para beber a água, Senhor, a água da vida. Pois essa água jamais teremos sede, Senhor. Estabelece conosco um novo concerto. Vamos renovar o novo concerto a partir de hoje, Senhor. Se até aqui nós não cumprimos, como possamos cumprir. Possamos levar este evangelho do reino às nações, para que as pessoas sejam abençoadas como águas vivas que correm do teu trono de graça. E nós te pedimos em nome de Yeshua. Yevari rei Adonai vishmerecha, Yaera Adonai panav elecha v'kornecha, Issa Adonai panav elecha v'kornecha. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom.
Que Deus dê um restante de Shabat de paz, prosperidade, felicidade, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Shabbat Amém. shalom. Shabbat